Vazou o vídeo e é inacreditável o que o Tite fez com uma criança porque ela estava vestido com a camisa do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Pedro, que após ficar de fora do jogo de ontem contra o Botafogo, se reapresentou hoje no Ninho do Urubu, passou por exames e já recebeu o resultado. Vou falar da volta do Guilhermo Varela e o estado do gramado do estádio do Lanús aqui na Argentina, que preocupa bastante a comissão técnica. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal, você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, é só clicar no botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o seu like. Muitas pessoas passam pelo canal todo dia e acabam às vezes não percebendo que não é inscrito. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, veja se realmente você é inscrito no canal. Se não for, clica no botão escrito inscreva-se, se inscreve e todo mundo deixa o like, porque eu vou começar o vídeo já falando desse absurdo, dessa cena inacreditável que viralizou ainda agora na internet, um vídeo em que uma criança, um garoto deve ter uns 9, 10 anos no máximo, o Cruzeiro estava chegando em algum lugar. E aí o que aconteceu? O garotinho foi tirar foto com o Tite, pediu para bater foto com o Tite, e aí o Tite, ele olha para a criança e ele sai e fala: Flamengo não, Flamengo não. Tite, eu entendo, na verdade eu não entendo, né, a mágoa que você tem do Flamengo. Você estava aí, escanteado, tinha saído da seleção chutado porque perdeu uma Copa para a Croácia, e aí o Flamengo abriu as portas para você, te deu um excelente time e você não foi capaz de ganhar nada. O Flamengo te deu um excelente time e você não foi capaz de ganhar nada. Quando passou por aqui, era só a sua panela que jogava, era só determinados jogadores ali que eram seus queridinhos que jogavam. Felipe Luiz pega o time de você e em pouco tempo já consegue fazer o time ser campeão da Copa do Brasil. Então, assim, o momento ou a sua fase ruim no Flamengo não diz com a torcida do Flamengo. Não quer dizer que a torcida do Flamengo é a culpada. O culpado é você. Tanto que a sua fase está péssima no Cruzeiro também, porque o culpado é você. Agora, o que você faz com uma criança que não tem nada a ver com a história, uma criança que nem talvez só sabe que você foi técnico do Flamengo, talvez nem acompanha tanto, talvez assistiu um jogo, 2 jogos, alguns jogos do Flamengo ali e viu que o Flamengo ganhou sobre o seu comando, tinha uma admiração por você, pediu para bater uma foto com você e só porque a criança estava com a camisa do Flamengo, você faz um negócio desse? Se eu fosse diretor do Flamengo, se eu fosse dirigente do Flamengo, eu ia atrás dessa criança em qualquer lugar. Eu pegava essa criança, trazia para o Rio de Janeiro, faria ela conhecer todo o elenco do Flamengo. Todo o elenco. Felipe Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta, Jorginho, todo mundo. Vai conhecer Pedro, vai conhecer todo mundo. Todo Paquetá que tá de volta, todo mundo. Se eu fosse dirigente do Flamengo, eu faria isso. Eu ia atrás da criança. Eu ia atrás. Que isso, cara? Que absurdo é esse? A gente prega, a gente fala tanto de paz nos estádios, dessa coisa de torcida, de fair play, e você fazendo um negócio desse, Tite? Absurdo. Absurdo. Ainda bem que estavam gravando e o vídeo viralizou. Para as pessoas verem quem realmente você é. Eu não fico falando mal de ninguém aqui no meu canal, não, e nem gosto disso. Mas para as pessoas verem quem você realmente é. Quem você é. Viralizou e a máscara dele caiu. Bom, coitado do garoto, cara. Pô, ele disse, não, Flamengo não. Quando ele viu o garoto, só que o garoto tava com a camisa do Flamengo.
Bom, gente, falar de coisa boa, tem duas boas notícias antes de falar sobre a preparação do Flamengo para a final e o estado do gramado do Lanús. Deixa eu falar com vocês sobre a situação de Pedro. Isso porque o jogador se reapresentou hoje no Ninho do Urubu. Havia toda uma preocupação com o Pedro, porque ontem o técnico Felipe Luiz falou que quando foi botar ele no jogo, ele disse que estava sentindo algumas dores. Então, por precaução, o Felipe Luiz escolheu não colocá-lo na partida. E o Felipe Luiz levou isso para a coletiva, e é óbvio que numa semana que você tem um primeiro jogo de final, todo mundo fica muito preocupado. Estava todo mundo muito preocupado com o Pedro, e aí o que aconteceu? Ele foi para o Ninho do Urubu hoje. Antes do treino, antes da atividade, o departamento médico já chamou ele, fez exames e, graças a Deus, os exames não apontaram nenhuma lesão. E a tendência é que o jogador embarque amanhã aqui para a Argentina e esteja à disposição do técnico Felipe Luiz na próxima quinta-feira, no primeiro jogo do Flamengo, na final da Recopa. Como eu disse, o jogo é quinta, mas o Flamengo já embarca amanhã. Amanhã treina 9h30 da manhã no Rio de Janeiro, à tarde embarca aqui para Buenos Aires, concentra aqui em Buenos Aires à tarde e treina quarta-feira aqui na capital. E aí quinta joga contra o Lanús. Uma outra situação que também é uma boa notícia, e eu preciso falar sobre ela, é sobre a situação do Guilhermo Varela, que voltou aos treinamentos e fez hoje a atividade normal. O Varela está fora desde a semana passada, quando começou a sentir dores ali na panturrilha e tal, aquela coisa toda. O departamento médico afastou ele, tirou ele do jogo contra o Vitória, tirou ele do jogo contra o Sampaio Corrêa, e aí tem toda também essa preocupação, será que vai ter condição de jogar o primeiro jogo da final, será que não vai ter e tal? Hoje ele treinou normalmente. Se continuar a sequência do jeito que está, a tendência é que ele tenha disposição e que ele tenha capacidade, que ele consiga atuar na próxima quinta-feira contra o Lanús aqui na Argentina. Já que eu estou falando sobre Lanús, deixa eu falar logo sobre o estado do gramado lá no estádio do Lanús, que preocupa bastante. O que acontece é o seguinte, vazaram imagens também aí, fotos, né, do estádio do gramado, eu vi que foi até o Vene que postou, lá do gramado do Lanús, e assim, cara, o estado do gramado é muito ruim, assim, muito, pelo menos pelas fotos, tá devendo muito. E aí, a gente já teve aquele gramado lá do estádio do Vitória, né, do Barradão. E aí o gramado também estava bem ruim, estava bem complicado, aí o Flamengo jogou lá, aí o Flamengo saiu do Barradão, que estava um gramado péssimo, foi jogar lá no Engenhão ontem com um gramado sintético e agora vai vir jogar aqui na Argentina contra o Lanús, um gramado que realmente está devendo bastante. É óbvio que isso não é e não pode ser desculpa, o Flamengo não pode olhar para nada, tem que, muito pelo contrário, correr atrás do prejuízo, tem que ganhar o jogo de qualquer jeito, porque vencer essa primeira partida amanhã para o Flamengo vai ser muito importante, porque o segundo jogo é em casa. Você sai daqui com a vitória, pô, você já está já com meio caminho andado para conquistar uma taça. Ontem o técnico Felipe Luiz ele falou da importância dos jogadores ganharem a Recopa, porque é um troféu que em 130 anos o Flamengo só ganhou uma vez, foi em 2020, né? Felipe Luiz estava no time, Arrascaeta estava no time, Bruno Henrique estava no time, Pedro eu acho que já tinha chegado e Léo Pereira também já tinha chegado no time. Apenas essas 5 pessoas estavam aí, entre técnico e jogadores, na conquista da Recopa, no caso no ano de 2020, pouco antes ali de fechar os estádios. Foi um dos últimos jogos que teve com torcida ainda nos estádios em 2020. Então, o que acontece é o seguinte, o estado do gramado aqui preocupa bastante, é um estado muito ruim, mas é aquilo, não pode ser desculpa. O Flamengo tem que entrar em campo, tem que entrar para vencer, tem que entrar para ganhar. E o técnico Felipe Luiz segue a preparação para esse jogo. Lembrando que Felipe Luiz ele vai ter um dia de treino aqui em Buenos Aires, treina hoje, treina amanhã, treina aqui em Buenos Aires na quarta-feira, já pensando no jogo quinta. Bom,
Vamos mudar a ação do time, né, para quinta-feira, porque agora o papo é só final. O técnico Felipe Luiz pode repetir a formação com Pulgar e Everton Araújo como dupla de volante e quem sabe ter o Paquetá aberto do lado direito. Vale lembrar também que o Paquetá pode fazer dupla com o Pulgar ali na volância, já que o Flamengo neste momento ainda não tem o Jorginho, o jogador está com uma lesão na coxa. Vamos ver como é que ele vai arrumar a equipe e eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu peço, botão aqui embaixo, inscreva-se. Mais notícias para vocês então aqui do Mengão, pessoal. Vamos chegando com tudo nessa segunda-feira à tarde aqui e vamos falar, né, pessoal? Prometendo fortes emoções aí, né, esse 2026 do Flamengo. A gente começa com uma imagem que tá revoltando a torcida, né? Uma notícia, né, um comentário aí. Viralizou o vídeo do ex-técnico do Flamengo, Tite, hoje no Cruzeiro, recusando foto com uma criança apenas por ela vestir o manto sagrado. Uma atitude que contrasta, né, totalmente o clima de união, né, que vivemos hoje sob o comando do Felipe Luiz, né, falando em campo, alívio no Ninho do Urubu, né, após o susto contra o Botafogo, né, nosso artilheiro Pedro passou aí por exames e nenhuma lesão foi detectada. Ele e Varela treinam, né, e devem embarcar para a Argentina. Agora, que atitude desse Tite, né, cara? Só porque o carinha o moleque tava com a camisa do Flamengo, ele passou e falou que não ia, não, do Flamengo não ia tirar foto. Cara, que ridículo esse treinador. Ainda bem que sumiu do Flamengo. Retranqueiro, que nunca ganhou nada, só afundou o Flamengo. Ainda bem que tá bem longe do Flamengo, essa múmia. Nossa, é de ficar indignado, né, pessoal? Mas vamos parar de falar desse cara aí e vamos pra cima, né? O Varela treinou, Pedro também tá ok, né? Nada machucado. O foco total é na Recopa contra o Lanús. A preocupação da diretoria do José Bota aí também agora é outra, né? O estado terrível do gramado no estádio La Fortaleza, lá no estádio lá do jogo de ida, né? O Felipe Luiz terá que ajustar o time, provavelmente Paquetá e Pulgar no meio para superar esse obstáculo e trazer a taça. Nós vamos para cima, né, pessoal? Bom, e a pergunta fica, né, para a Recopa, você começaria com o Paquetá aberto na direita ou centralizado com o Pulgar? Deixa aí o seu comentário que eu quero saber a sua opinião aí, beleza? Tamo junto, valeu, galera!